Eu vou recapitular e alguma coisa que eu tenha esquecido, Ismael, porque eu só fiz a leitura do que eu não li na semana passada. E está na parte que o André ele vai para o edifício dos mensageiros, né? E está sendo apresentada toda aquela região e ele está muito impressionado com tudo que ele vê por ali, que ele está sentindo por ali, e o Tobias, que foi com ele, que está explicando toda a sistemática de como funciona, né? E aí parou nessa parte aqui, algo impressionado, considerei. Você quer colocar mais alguma coisa, Ismael? Não, tá ótimo, foi isso mesmo. Algo impressionado, considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fosse preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente. Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no ciclo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, nesse centro, simples postalistas, mas espíritos que simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Calei, emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro. Deixa eu subir mais um pouquinho. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punição, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeira, preciosa aos que já tenham olhos de ver. A essa altura... Eu posso só fazer um comentário nessa parte? Claro. Eu achei muito rico, né, quando ele fala aqui, né, que ainda estamos ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade, né, e depois ele coloca assim: acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado do que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Me lembrei muito dos nossos estudos do livro do Mentomagnetismo, né, que temos aqui esses bolsões kármicos com essas experiências que vão ter que ser depois encaradas e ressignificadas, curadas, todos esses bolsões. Mas eles continuam a vibrar e vem como tendências, mesmo que a gente não se lembre aqui, no campo consciente, ela vem como tendências. Então, essa parte né, que ele fala aqui, as possibilidades divinas do presente, é muito bonito, porque é nos conscientizarmos que estamos agora, no presente, reformulando todos os nossos padrões mentais, as nossas tendências, e nos esforçarmos por isso. E aí no final ele termina de maneira belíssima, quando fala assim, né,
ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Né? Muitas vezes vem assim uma dificuldade, fala assim, isso aqui é porque eu fiz tal coisa, e aí ele continua, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que têm olhos de ver. Então, é essa visão de que aqui estamos numa grande escola. Então, os obstáculos, elas são ressignificar mesmo, ter um olho para ver, olha, o que eu tenho que aprender com isso, o que eu tenho que crescer com isso, e aproveitarmos cada momento do presente para a construção dos valores espirituais, cada vez mais perenes, mais estáveis. Então era isso. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me um enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Aniceto, no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas, em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto, sem afetação. André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas tarefas carnais, nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham junto para as instruções após o meio-dia. O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente
e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se aos sentimentos de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos relacionados a dissabores que me pareciam insuperáveis. Vicente ouviu-me silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desaventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até ao fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E, dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho o sonho de amor de meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei-me em Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente em uma situação material confortável e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisa e resultados brilhantes. E Rosalina era minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaios, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era, aos meus olhos, a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão, Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho do que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de uma pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel. Compartilhava de nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei, desde então, que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu que fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mais assídua. Isso. Anuí, satisfeito.
Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar dos nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroado o êxito de nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante, ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com um trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas, declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto ao meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados. Anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda verdade. Desculpe. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isso é que não, protestou a sorrir, e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio e, mesmo que as legislações o facultassem, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalina para unir-se ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu que Rosalina, a ideia de me perdi. Experiência de laboratório e sugeriu a Rosalina a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você, meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalina e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada a alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei, aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos.
Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Ouvindo as instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob a harmoniosa vibração de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalavam-se ao lado dele, em torno de mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, sem excitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões de mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grandes movimentos de auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e a realização do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro dos quais funcionam e se movimentam. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia, contra a extensão do nosso pulso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs com
como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em suas matizes variadas, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malcimam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte, né, que está no finalzinho. Está no finalzinho. Eu fico imaginando a quantidade, porque ali é um trabalho que eles estão tendo de capacitação para trabalhar aqui. Quantos e quantos irmãos que estão aqui conosco nessa equipe espiritual, nesse trabalho e em muitos outros, e que a equipe cresce, que vem estagiários, e que vem pessoas que estão para reencarnar. Todo um trabalho que acontece aqui, e ao mesmo tempo, essa questão ligada às outras correntes filorreligiosas, né, em um contexto mais geral, como que também deve estar acontecendo muitos e muitos trabalhos aonde vão cada vez mais se conhecendo e criando pontes que vão ser tão importantes nessa transição da humanidade, sabe? E a gente tá nesse processo, né, a humanidade toda. E, né, sempre lembrando o aspecto que quando a gente se abre, aí que eles realmente vêm a auxiliar e nos inserimos em muitas equipes de trabalho, de capacitação, né? Mas é necessário a gente estar aberto mesmo a isso. Cada vez mais o coração está aberto a esse contato com o mundo maior para trabalhos, né? Para novos trabalhos. É verdade. No início do capítulo, ele vai falar das correspondências, que são correspondências vivas, né? E se a gente não está recebendo, porque o nosso endereço não está certo. Traduzindo as nossas vibrações, né, Ismael? E se as nossas vibrações estão elevadas, as correspondências chegam, né? É verdade. Aí a gente vai poder trabalhar adequadamente e ter mais consciência desse momento presente, como o Ismael falou também. É verdade.